Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui nos terraformando no 5º episódio da primeira temporada da série Star Trek Prodigy, exibido na Paramount+. Pois bem, pessoal, temos aqui a continuação direta do 4º episódio que a gente viu no vídeo anterior. Praticamente uma parte 2, né, do episódio 4. E também a gente precisa, antes de tudo, né, o cidadão aqui cometeu um belo de um spoiler no vídeo anterior. Na verdade, eu havia assistido os 2 episódios juntos, porque quando eu vi, né, que ele terminava com um belo de um gancho e dava a entender como se fosse quase uma segunda parte, o episódio seguinte, eu já tratei de assisti-lo. E aí eu acabei dizendo uma coisa no vídeo anterior que só acontece aqui no 5º episódio, que na verdade é até um dos melhores momentos desse episódio, que é exatamente quando o adivinho ele se teleporta ali para o planeta e ele pensa que está diante lá da Protostar, né? E ele tem aquele dilema, né? Ou ele salva a sua filha, a sua progenia, ou pega finalmente a nave que ele tanto queria. E simplesmente esse grande momento não está no episódio anterior, está aqui no 5º, né? Grande mancada que eu cometi. Preciso lembrar de cortar lá, editando diretamente no YouTube, né? Exatamente esse trecho que eu falo que foi bacana esse momento. Mas de qualquer forma, né? Quem só chegou até aqui, aí sim, já está sabendo que os vídeos aqui do canal sempre tem spoiler, porque tem o carimbo lá na thumbnail, né? Review com spoiler. Enfim, esse episódio, por ser uma continuação direta do anterior, meio que apenas continua as aventuras mais de ação e, claro, pega um pouquinho aqui e acolá, mais um pouquinho do desenvolvimento justamente dos 2 personagens principais, que é o Dal e a Gwen. Claro, a Gwen, evidentemente, né, justo neste momento onde ela tem um confronto com seu pai e cai a ficha para ela que, caramba, o cidadão não gosta de mim. Claro, quando a gente assistia o primeiro episódio da série, isso já ficava bastante evidente, ele tinha um certo distanciamento dela, ele fazia com que ela fosse o seu sucessor, obviamente, né, todos os ensinamentos, aquelas questões todas, de ser dura, rígida com o pessoal lá da mineração e patati, patatá. Ou seja, ela já sentiu um pouquinho que talvez esse meu pai não é muito bem chegado ao carinho, necessariamente. Ensina as coisas, mas necessariamente não tem um grande afeto a ser distribuído, né? E aqui ela sentiu na pele exatamente, né? Quase sendo devorada ali pelos ramos do planeta, que o cidadão preferiu pegar a nave que ele tanto cobiçava e largou a filhinha ali para morrer, literalmente. E isso foi sim um belo de um golpe nela, com certeza. Claro que da parte do Dal não se evoluiu mais na sua história, referente, claro, a seus pais. Ele chega a dizer, depois que o Zero dá uma dedurada nele do que ele estava sonhando, né? O planeta tentava convencer a ele a ficar, que era a respeito, claro, dos pais. Mas ele não acrescentou mais nada naquela boa conversa, aliás, entre os dois, quando eles estavam olhando lá para o horizonte e depois para as estrelas acima, exatamente sobre a relação deles com os pais. Mas, de qualquer forma, uma coisa interessante que acontece com o Dal por aqui é que ele, a todo momento, ele ainda tem a postura de ser o chefe ali da turma. Ele encara como ele seja o líder. E o pessoal, claro, respeita ele, mas em vários momentos se percebe que o pessoal está gostando das ações da Gwen. Afinal de contas, ela salvou o pessoal naquele lance lá de ela fazer uma tocha, né, e tacar fogo lá nos ramos do planeta. O pessoal achou positivo, né? Quer dizer, o pessoal gosta quando ela faz algo de valor, né, para salvar eles, e depois se esquece, às vezes, magicamente, as coisas erradas que ela já produziu, né, como tentar pegar a nave de volta ou como simplesmente escapar, né? E o Dal, ele nunca deixa isso assim ao léu. Ele sempre fala, caramba, ela prejudicou a gente, né? E quando ela declara que está com a perna quebrada, ele até fala, não se importe com ela, que ela não fez por merecer. Claro que depois ela faz, mas mesmo assim o Dal continua martelando que ela não é vital para o grupo. E depois, quando tem aquele momento que ela já está quase sendo consumida, isso já perto do final do episódio, e depois ele acaba voltando lá, pendurado lá naquela corda, né, lá da Protostar, você fica imaginando, peraí, por que ele mudou de ideia? Provavelmente ele levou um outro pito da Janeway, né, falando que não se deixa alguém para trás, alguém da equipe, que foi o que ela falou no capítulo anterior
no episódio anterior para a própria Gwen, mas ela não ligou, porque ela ainda achava que o pai gostava dela e ela estava fazendo um belo de um agrado, né? Devolvendo a ele a nave roubada, a nave que ele tanto procurou, a Protostar. Aliás, os bons momentos também desse episódio se referem justamente à nave, quando a gente entende um pouco mais do que ela se trata. E essa coisa dela se chamar Protostar é porque exatamente ela tem um componente chamado Protostar que está consumindo uma grande de uma energia e, na verdade, é um outro propulsor da nave, né, que já tem 2 núcleos de dobra. Mas literalmente, né, quando se ativa o Protostar, o engenho, não a nave, aparece uma nova nacelle ali no meio da nave. Uma coisa bem meio Transformers, né? Vai, né? Isso não é muito característico do antigo Star Trek. Do novo tem muita aquela coisa, né, da matéria programável, né? Isso ficou um pouquinho do ranço daquela coisa que é muito exagerada nesses tempos novos de Star Trek, né? Realmente parece que não combina muito, mas ok, para animação aqui a gente pode permitir um certo exagero, digamos assim, mas que é uma coisa meio Transformers ali, né? Porque sai completamente de dentro, enfim, um exagero. Agora, para que serve exatamente a Protostar, a gente não sabe. Quando eles entram em dobra Protostar, literalmente lá o Dreadnought fala pro adivinho, né? Eles estão fora do mapa agora. Como assim fora do mapa? Quer dizer que eles foram até para, por exemplo, outro quadrante ou só estão bem distante? Algo a se pensar. Bom, mas de qualquer forma a gente não pode dispensar o vilão principal da série, único por enquanto, né? Não tem como. Alguma maneira eles têm de achar a nave. Enfim, é uma coisa a se descobrir. Aliás, um certo mistério que ainda se mantém é exatamente... por exemplo, quando a Janeway estava tentando salvar a nave, né, e ela fez uns engenhos bastante interessantes, só que aí ela percebeu, o computador informou, né, que os recursos da nave estavam sendo consumidos. Ela foi dar uma pesquisada e descobriu que exatamente era o campo de contenção ali da Protostar, o campo gravitacional, né, se eu não me engano. E ela falou, não, desliga isso aí, né, tá consumindo energia demais. E o computador falou que não tem autorização para desligar, isso precisaria de uma voz de comando. Tá. Ela não é um comandante, ela até citou, mas não vale uma ex-capitã? Claro, ali é um holograma, né? Mas, ok, mas efetivamente, quando se ativa a Protostar, quem faz isso não é o Dal, é a Gwen. Claro que ela apertou alguns comandos ali no painel da cadeira do capitão, né? Ok, mas a palavra final, no fundo, foi dela, porque o Dal sequer diz ative o Protostar. Ele estava admirado, né, com a possível velocidade a mais que poderia dar a nave, mas efetivamente ele realmente não deu a ordem absoluta, ou seja, a ordem de comando, a ordem partiu da Gwen, então efetivamente ela é a nova capitã e o Dal é apenas o número 1, então somente, né? Porque várias vezes quando ele dá alguma ordem, na verdade tanto pode ser uma ordem dada pelo o capitão ou pelo número 1 da nave, basicamente isso, e eu acho que ele não se tocou, talvez todo mundo não tenha se tocado ainda. A Gwen talvez saiba, porque foi ela que deu o reset, por exemplo, né, no holograma da Janeway. Só que, vamos combinar uma coisa, quando ela fez o reset, foi um reset para ela poder comandar, em termos de poder ser uma comandante, então, da nave, exatamente as respostas do holograma da Janeway. Porque, na verdade, a memória da Janeway não foi apagada. Porque foi justamente nesse momento que ela acabou de dar uma ordem, que agora eu não me lembro, que foi no episódio anterior, que a própria Janeway fala, não, você não pode deixar para trás a sua equipe. Ou seja, se fosse um reset completo, daqueles bem hardcore, ela não se lembraria que existe uma turma de cadetes a bordo da nave. Não, ela ainda tem as memórias, ela só passou a responder a ela, a Gwen. Mas que exatamente essa personagem é a capitã da nave, a gente pode considerar desde que foram lançadas as primeiras imagens da série, naquele pôster, né? Onde inclusive a Janeway ainda não estava ali na figura central, porque são 6 personagens, então tinha 3 à direita e mais 3 à esquerda. Eles obliteraram a figura da Janeway, mas ali na figura central a Gwen sempre esteve presente, ou seja, desde o primeiro anúncio da série como imagem de fato, a gente já sabia, sem saber ainda o que era cada personagem, nomes e por aí vai, aquela ali com certeza é a protagonista da série, e o Dal ficava do lado também, né? Ou seja, seriam os dois principais, uma coisa típica, né? O protagonista da série fica no centro da imagem, mesmo que depois foi incorporada
o que era a imagem correta, né? A Janeway ali no meio. Isso porque lá no começo da divulgação da série, né, não se dizia que a Janeway voltaria para o universo de Star Trek. Enfim, há uma coisa a se dizer que aqui nessa segunda parte, complemento então do episódio anterior, né, quando eles começaram a pensar o que eles estavam fazendo ali, o que o planeta, né, ou o ser vivo, né, como o Zero comentou, oferecia para eles em termos dos desejos, e Zero disse, né, que ele sempre está obcecado pelas informações, pelas tecnologias, né, pelas coisas diferentes. Claro, era fácil perceber que a glutice do Telarita, que eu não consigo decorar o nome dele, é John Kimpong, eu acho que o nome dele é mais ou menos isso, né, da pedrinha que eu não consegui decorar mesmo, fala pouco o nome da pedrinha, né, e falando nela, né, ali que vem uma informação interessante, né, se do ser incorpóreo, ele está fixado naquelas coisas que era até o Protostar, né, da tecnologia, o Telarita, a glutice, bom, a pedrinha tem uma comunicação interessante da personalidade dela, né? Por que ela gostou lá daqueles bichinhos fofos? Porque eles não se opuseram à aparência dela, ou seja, dela ser um ser um pouquinho disforme, né? Todo empedrado, digamos assim. Então, com certeza, mais para frente, esse tema talvez seja mais explorado, né? Que ela não gosta do seu próprio visual. E será bastante interessante quando isso acontecer. Bom, e com o final aqui desse episódio, praticamente a gente chega a uma primeira metade aqui desse primeiro lote de episódios da série. Lembrando que a temporada, a primeira, tem 20 episódios. Temos 10 a serem apresentados agora, a série já entrou num hiato e ela só retorna no finalzinho aqui de 2022. E como os 5 episódios já foram fechados, embora você possa contar como o quarto episódio isso aqui, porque o primeiro foi 2 episódios exibidos no mesmo dia, mas não, é 5 episódios exibidos até agora, com certeza, e fecha um certo arco. Agora a equipe está unida, agora eles são todos tripulação da Protostar, e a Protostar já está bem definida. Agora, qual os propósitos dela existir, aí a gente já não sabe. Com certeza, pode ser que nessa segunda, então, metade da temporada, isso começa a ficar à tona, né? Assim, a gente já vai compreender mais por que a frota criou essa nave. Até então, aliás, o próprio holograma da Janeway não sabe exatamente do sistema Protostar ali dentro daquela nave, né? O conhecimento dela é zero a esse respeito. E, curiosamente, né? O pai de Gwyn sempre a preparou para pilotar uma nave. Ou seja, será que ele passou algumas coisitas técnicas para ela, que ela, quando estava sendo ensinada, não se ligou, mas agora que ela tem em mãos a nave, será que ela vai lembrar? Peraí, meu pai disse a respeito de algo, de uma certa nave e patati patatá. Porque no fundo ninguém sabia que estava se procurando uma nave lá no sistema prisional, né? Na escavação, na mineração das coisas. Ou seja, muita coisa ainda vai ser desdobrada aqui nesta próxima metade da primeira temporada de Prodigy. Portanto, para esse episódio aqui que fecha, então, o primeiro lote, né? A primeira metade, eu atribuo o quinto episódio, ou o quarto, eu atribuo a mesma nota que eu dei para o episódio anterior, mesmo porque é uma grande de uma continuidade, né? 4 asteriscos. Um episódio também bastante divertido, por que não? Enfim, é isso.